Boa noite a todos, bem-vindos a mais um episódio do nosso Papo MedCode, nosso bate-papo semanal sobre algum tema médico de grande relevância, onde eu, Dr. Áureo do Carmo, e meu amigo aqui, Dr. Guilherme Almeida, trazemos sempre alguma informação importante para a atuação médica, de uma maneira geral. E vamos continuar aqui com nossa série de episódios, falando de uma ferramenta hoje imprescindível na nossa atuação, que é a inteligência artificial, né? No caso do nosso aplicativo, o Atlas, né? Que é uma inteligência artificial puramente desenvolvida aí por médicos, com conteúdo médico de qualidade, e que você não precisa de outra ferramenta para fazer várias tarefas, o Atlas faz tudo. Boa noite, meu amigo. Boa noite, Áureo, tudo bem? Tudo ótimo. O que a gente vai falar da mágica do Atlas hoje? Hoje a gente vai falar sobre interações medicamentosas. Muitos dos nossos colegas que estão aí em casa vendo o podcast devem ter tido arrepios agora, né? Interações medicamentosas. Porque a gente conhece uma, duas, três, meia dúzia de interações medicamentosas. Nenhum de nós é um livro de interações medicamentosas. As mais clássicas. Você conhece dos medicamentos que você prescreve mais. Isso. Mas se você é um generalista, um médico de família, uma pessoa trabalhando em emergência, dando plantão de CTI, até porque não um especialista lidando com medicamento novo, né? E vem medicamentos de outros especialistas para você. Eu acho que interação medicamentosa é um problema negligenciado dentro da medicina. Você concorda comigo? Concordo totalmente, né? E a gente vê muitas iatrogenias acontecendo justamente por causa disso, né? Iatrogenia, gente, não é nada que seja voluntário, né? Iatrogenia é um ato que é causado por nós, né? Por uma prescrição, por uma recomendação, e que, mesmo involuntariamente, a gente pode prejudicar o paciente. E, certamente, a interação medicamentosa é talvez uma das maiores fontes aí de iatrogenias que tem. Com certeza. Então, a gente tem que entender o seguinte: as interações medicamentosas podem aumentar a concentração de segundos medicamentos, reduzir a concentração de segundos medicamentos, levando a potenciais toxicidades ou subdoses, certo? Certo. Pode haver efeitos sinérgicos, né? Ampliando efeitos adversos, como sedação, por exemplo, e etc. Arritmogênese, etc. Então, assim, é muito difícil, cara, da gente conseguir saber um número grande de interações medicamentosas. A gente sabe algumas do nosso meio. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar as prescrições e colocar no Atlas. Vamos tentar? Vamos lá. O que você usava para fazer as interações medicamentosas? O que eu usava? A gente tinha o MedCode, a nossa ferramenta algorítmica de interações medicamentosas. E antes do MedCode? Antes do MedCode, amigo, eu tentava checar a bula ou tentava estudar o máximo que eu podia, mas com certeza eu papei muita mosca. Não, tem alguns sites, né? Tinha alguns sites. Antigamente tinham até um programinha que era em disquete ainda, acho que nem existe mais disquete, né? Só em museus, né? Então, era em disquete chamado Interaction, da época do DOS. Aí você escrevia lá as palavras... Era tipo o LFUT das interações medicamentosas. Tipo o LFUT das interações medicamentosas. Era o Lotus 123 das interações medicamentosas. Então, você lançava lá o primeiro nome e o segundo nome, só. Você não podia ter mais de duas drogas interagindo. Não podia ter interações múltiplas. Não. Né? E o paciente só duas drogas. Então o paciente só podia tomar 2 remédios. Na geriatria, nunca, né? Toma uns 8, não pode. Então vamos lá, quer testar alguma? Vamos lá. Fala um caso aí bem sinistro. Paciente utilizando gabapentina, zolpidem, glifage XR, dapagliflozina, aspirina 100 mg. Quais as interações medicamentosas? Vamos lá, vamos deixar o Atlas agora se virar aqui. Áureo me fazendo gritar no microfone. Tá aqui, vai pensar. Mas o Interaction ajudou, na época da faculdade era o que tinha, meu amigo. Nosso amigo da produção ali deu pulo na cadeira. Deu pulo aqui pelo grito, já fala alto, né? Agora gritando, então...
Pô, tu também caprichou aqui, hein, cara? Quase uma receita E aí? de... Pô, tá lá. Fala aí pra gente, A quais principal interações interação é a potencialização da depressão do sistema nervoso central entre gabapentina e zolpidem. Vem cá, você conhece um potencial paciente que use gabapentina e zolpidem? Vários, né? Vários pacientes. Paciente com neuropatia. Paciente tem problema idoso com pra dormir. insônia, que não dormiu com a gabapentina, aí alguns médicos passam o zolpidem, E né? aí, o que que acontece? E aí que deprime muito o sistema nervoso central. Toma um copo de uísque antes de dormir ainda. Aí é uma beleza, aí é o Boa Noite Cinderela completo, né? Boa Noite Cinderela inteiro. E ele dá as recomendações, né? O Dá. risco clínico. Fala de tudo, fala do mecanismo também aqui de depressão também, né? Do risco clínico, a conduta sugerida, né? Em relação... E ele fez todas as interações, né? Vamos passar uma por uma, então? Vamos lá, associação E aí? dos antidiabéticos aí, a DAPA com a metformina e com a AS, né? Então, risco de hipoglicemia. O que mais? O AS em doses elevadas também pode ter um efeito hipoglicemiante, mas na dose antiagregante geralmente não é significativo, né? Risco de lesão renal aguda. E a sugestão da conduta aí para essas interações. Mais à frente ele bota também o AS com risco de sangramento, né? Que é uma coisa também que em geriatria a gente fala muito, né? Tem drogas que o pessoal acha que tem que ter na caixa d'água, né? Não tem. Estatina e AS não tem que estar na caixa d'água. Tem sua Metformina indicação, também. metformina. Um inibidor da ECA. Então não existe isso não. Mas a principal interação nesse caso aí é a gabapentina com zolpidem, que oferece tá maior lá, risco ali, tá né? lá logo no início aqui de depressão de sistema nervoso central. Interessante que ele fez as interações múltiplas, né? Foram 5 medicamentos. 5 medicamentos. E ele ranqueou, né? Pelo risco da interação e mais clinicamente relevante, né? E deu a conduta sugerida ainda, né, amigo? É, isso aí. Então, sim, perfeito. A gente tem isso em alguns segundos, né? Isso aqui é um caso complexo, né? Uma interação medicamentosa complexa. Multidrogas, Multidrogas. A gente aqui não deu muitos detalhes do paciente, né? Não falou da idade, por exemplo. Que poderia influenciar. Uma doença renal crônica. A tal interação droga-nutriente, né? Se consome álcool. Exatamente. Se toma algum chá, erva de São João tem... Antidepressivo, né? Tem interação medicamentosa com um monte de coisa. Fitoterápico, ginkgo biloba e AS. Nossa, nem me fala. O ginkgo biloba é uma droga que eu detesto, né? Porque eu já vi tanto problema com o ginkgo biloba. Quer botar aí ginkgo biloba com aspirina? Vamos. Já que você gosta do ginkgo biloba? Adoro o ginkgo biloba. Fiz até uma revisão sistemática que publiquei na Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia, 2009. Provavelmente demonstrando que não há benefício. Nenhum. Então vamos lá. Atlas, paciente de 83 anos de idade, faz uso de AS, ginkgo biloba, losartana potássica e metformina. O paciente vai ser submetido a uma cirurgia de endarterectomia de carótida. Existe alguma interação importante entre esses medicamentos que aumente o risco da cirurgia, por exemplo? Agora a gente bagunça a carreira lá, bagunça tudo logo. Fala de cirurgia, fala de interação, fala de tudo. Mas o ginkgo biloba, eu tenho raiva do ginkgo biloba porque numa época na minha vida eu fiz um pós-operatório de cirurgia vascular, Dr. Arno von Ristov, né, na clínica Sorocaba, em Botafogo, no Rio de Janeiro. E assim, alguns pacientes operavam quando faziam um risco cirúrgico, dependendo do médico, né? E não contava que usava ginkgo biloba? Não, porque eu não considerava o ginkgo biloba um remédio. Você perguntava pro paciente, quais os remédios que você usa? Ele lembrava do AS, do Ramipril, mas não lembrava do ginkgo biloba, porque para ele era um suplemento. Então, assim, depois de vários problemas, né, eu conversando com a equipe e tal, eu falei, olha, pergunta especificamente do ginkgo biloba. Né? E hoje a gente sabe que não é só o ginkgo biloba, né? Você tem o alho, por exemplo, que também faz isso. Tem um efeito antiagregante leve, né? Mas tem, né? Interagindo com outros medicamentos. E aí, o que deu na interação do ginkgo biloba com a AS? Então vamos lá. Existem interações e riscos significativos que exigem o manejo pré-operatório dos medicamentos. A principal preocupação é o aumento do risco de sangramento devido ao ginkgo biloba, que deve ser suspenso. Aí ele fala, botei a losartana e a metformina aqui também para bagunçar um pouco, né? Mas ele fala, o ginkgo biloba possui propriedades antiplaquetárias inibindo o fator de ativação plaquetária. E se soma com a aspirina. Seu uso concomitante, né?
Com o procedimento cirúrgico, por si só já aumenta o risco hemorrágico. Mais aspirina, mais a aspirina, mais ainda, tá lá. Que deveria ser suspenso 7 dias antes. 7 dias antes. E tem, os anestesistas são até mais cuidadosos, né? 7 a 14 dias antes. O ginkgo biloba, né? O ginkgo biloba e os outros antiagregantes. Depois ele fala aqui da losartana e tal, mas respondeu a nossa pergunta, né? Perfeito. Quer testar uma última interação aí? Vamos lá. Bom, por exemplo, a gente tem aquela mulher de 30 anos apresentando enxaqueca e utiliza fluoxetina 20 miligramas uma vez ao dia e sumatriptano. Existe algum tipo de interação medicamentosa entre essas drogas? O Atlas está ouvindo de longe, pô. Vai ouvir de longe de qualquer jeito também. Então vamos lá. Vai transcrever, já pegou ali. A mulher de 30 anos, fluoxetina tá perfeito. Sumatriptano ele separou aqui, mas ele vai entender o sumatriptano. Essa também é clássica, hein? Essa daí eu já vi. Então, vamos lá, ó. Síndrome serotoninérgica. Né? Interação farmacodinâmica. Fluoxetina inibidor seletivo de recaptação aumenta a disponibilidade da serotonina na fenda. E o sumatriptano é um agonista, 5-HT1B e 1D, né? E o uso concomitante potencializa essa neurotransmissão serotoninérgica, elevando o risco de uma síndrome tóxica. É isso aí. Você já viu isso? Rapaz, eu já vi. E eu vi um outro caso parecido com esse, que parecido só na enxaqueca, né? Que era uma pessoa que tinha crises de enxaqueca, era uma mulher, HIV positiva a AIDS, tá? E ela utilizava o inibidor de protease. E ela teve uma crise de enxaqueca e, na época, tinha aqueles comprimidos com derivado do ergot. Isso para dor de cabeça. Ormigraine era um. Ormigraine. E o inibidor de protease e o derivado do ergot fizeram uma interação medicamentosa que aumentaram muito a concentração do derivado do ergot. Ela teve ergotismo, cara, evoluiu com a amputação do pé. Uma isquemia braba. Quer perguntar mesmo. aí? Vamos lá. O que você quer perguntar? Atlas, existe interação entre os inibidores de protease para tratamento do HIV e os derivados do ergot? Esse eu nunca vi, não. Eu publiquei esse caso, mas não fui eu que dei o derivado do ergot, tá? Ela tomou sozinha. Automedicação. Automedicação. Podia ter perguntado para o médico, doutor, posso tomar esse remédio? Verdade. Mas é uma interação. Os medicamentos também... inibidores de protease têm muitas interações medicamentosas. Muitas. Tá lá, ó. Mecanismo de interação. A interação é de natureza farmacocinética e clinicamente muito significativa. Então ele fala aqui, inclusive, dos exemplos, né? O ritonavir, atazanavir, darunavir e lopinavir, que são potentes inibidores da enzima CYP34A do citocromo P450. E os alcaloides do ergot, como a ergotamina e dihidroergotamina, são substratos primários dessa enzima, né? Então, e aí, qual o risco? Tá aqui, ó. Ergotismo, como você falou aí, ó. Principal característica é uma vasoconstricção intensa e prolongada das artérias periféricas e cranianas também, né? Ela não chegou a fazer nada em sistema nervoso central, não. Mas teve amputação do pé. Mas saiu barato, porque podia ter tido um baita de um AVC, né? Tá lá, o vasoespasmo coronariano, cerebral, vasoconstricção, isquemia periférica, mas poderia ser outro vaso, né? Então tá lá, ó, contraindicação absoluta, uso concomitante, né? Isso em bula, de ambos os fármacos. E olha só, Áureo, poderia ser uma paciente HIV/AIDS, usando terapia antirretroviral, que chegou numa clínica da família para uma demanda livre, chegou numa emergência, está com pessoas que não estão acostumadas a tratar infecções pelo HIV/AIDS, não estão familiarizadas com as interações desses medicamentos. Foi um comprimido, Áureo. Um comprimido. Impressionante, né? Então, e ainda tem a história ainda, assim, dentro da clínica da família, claro, a gente tem o acesso à história do paciente todo, sabe os tratamentos que ele faz, mas e quando é no privado, por exemplo? Né? Muitos pacientes HIV, eles não falam que são HIV, que não usam medicamento, né? Então, às vezes, você não sabe nem o medicamento que ele usa, porque ele não te conta. Você está tendo um primeiro contato com ele na emergência, ele não te conhece,
né? Já sofreu muito preconceito por causa da doença. Então, alguns pacientes têm vergonha realmente. E você acha que nossos colegas médicos subestimam a interação medicamentosa? Com certeza, subestimam e assim, e involuntariamente mesmo, né? Por falta do conhecimento, né? Ou talvez, exatamente, por ser difícil, né? Ser difícil. Subestima por ser difícil. E é difícil justamente você, assim, é o que você falou, né? Assim, fazer medicina não é fácil, a gente estuda o tempo todo e, assim, não era fácil fazer interações medicamentosas, né? A gente conhece as clássicas, o MedCode tem muita coisa, antes do Atlas tinha muita coisa já também, mas assim, com o Atlas é simples, você pega ali a receita do paciente, fala para o Atlas quais são os remédios. Não precisa nem escrever, né? Não precisa nem escrever, fala. Né? E aí, meus amigos médicos, vocês aí em casa, o que vocês acham? A inteligência artificial vai impactar a prática clínica de vocês? Já baixaram o MedCode, já testaram o Atlas? Eu acho que vocês não vão conseguir mais ficar sem ele. Espero que vocês tenham aprendido bastante sobre interação medicamentosas. Aguardo vocês na semana que vem. Um abraço!